Olá pessoal, bom, vamos resolver mais uma questão da nossa Olimpíada. Hoje vamos trabalhar a questão 5 do nível 2 da prova de 22, na prova do ano passado aí, que trata a ideia de área de quadrados. Então, se a gente for lembrar, isso é uma coisa que a gente aprende desde sempre, né? Já é um conteúdo já bem visto por todos vocês, que trabalha a ideia da área de um triângulo, da área de um quadrado, desculpa. Então, se a gente for ver aqui, olha o que o exercício coloca para a gente. A figura abaixo é formada por três quadrados. Lembrando que quando a gente tem um quadrado, vou até colocar aqui, todo quadrado ele é aquela figura composta por quatro lados que tem todos os lados de medidas iguais. Então essa é a ideia de um quadrado. É uma figura geométrica que possui todos os lados de medidas iguais. Se a gente quer calcular a área desse quadrado que nele coloca aqui, a gente sabe que a área é só multiplicar lado vezes lado. Então, se eu faço x vezes x, é só a gente falar que vai ser x ao quadrado. E se eu estiver trabalhando com número, por exemplo, se o lado, vou até dar um outro exemplo aqui. Se eu falo que eu tenho um lado de um quadrado aqui que mede 2, aqui mede 2, 2 e 2, porque é um quadrado. Todos os lados de medidas iguais. Eu vou falar que a área desse quadrado é 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, isso é a ideia. E lembrando que a área é a medida da superfície que a gente tem, tá? Muitos de vocês já viram isso em algumas situações, outros já trabalharam por conta de cada uma das séries aí. E daí ele fala assim, ó, a área do maior deles é 36. Então vamos pensar o seguinte, se eu sei que a área dele é 36, como que ele chegou nesse valor de 36? Ele não teve que multiplicar dois valores iguais para chegar no 36? Então, se a gente for pensar no caminho oposto, a gente pode falar até na ideia de calcular a raiz quadrada dele. Mas dá para a gente perceber que, se a área dele é 36, eu sei que o lado mede 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, cada um desses lados, e aqui tudo mede 6. Vou até pôr mais longe aqui, ó. Então, esse quadrado tudo mede 6. E a área do menor mede 4. Ó, e que coincidência. Exatamente o exemplo que eu dei. Então, eu posso falar aqui, vou até mudar a cor aqui para não confundir, que aqui todo mundo mede 2. Tá aqui, ó. Então, essa é a informação que ele deu. Daí ele fala qual é a área do terceiro quadrado. Vamos pensar o seguinte, como que a gente faz para descobrir a área do terceiro quadrado? A gente não sabe que se eu pegar a distância daqui até aqui embaixo, tudo isso aqui não mede 6? A gente não sabe que esse pedaço daqui até aqui em cima mede 2? Se aqui em cima mede 2 e tudo tem que medir 6, automaticamente aqui vai ter que medir 4, porque 4 mais 2 é 6. Então aqui também é 4, aqui também é 4 e aqui também é 4. Daí pensando nisso, quanto vai ser a área disso daqui? A área vai ser 4 vezes 4, que é 16 centímetros quadrados. Então percebam que nessa situação a gente tem que ir associando a ideia da área, que é lado vezes lado de um quadrado, e daí é só a gente ir analisando o desenho, verificando as medidas, e a gente chega aqui no valor da área desse quadrado médio, vamos dizer assim, que ele colocou. Automaticamente, a alternativa correta, a alternativa C. Então, isso aqui é um exercício, se a gente lembrar, é claro, da área do quadrado, sem conseguir associar, a gente consegue resolver ele de forma bem prática, aí, só usando essa associação das medidas dos lados. Aí. Certinho, pessoal? Então, se tiverem alguma dúvida em relação à área, dá uma pesquisadinha, principalmente a área do quadrado, que costuma aparecer bastante aí, e a gente está sempre trabalhando. Lembrando que é a medida da superfície. Só vou fazer um apanhadinho aqui antes de encerrar. Como eu disse aqui para vocês, né? A área de um quadrado mede 4. Se eu tenho um quadrado, por exemplo, que é 2, 2, 2 e 2, se eu dividir esse quadrado em dois pedaços e aqui em dois pedaços, olha o que acontece. Eu não tenho 4 pedacinhos? Essa é a ideia da área, é cada pedacinho desse. Por isso que a área desse quadrado, ó, mede 4. 4 centímetros quadrados, porque daí cada pedacinho desse mede 1 centímetro. Ou seja, dentro dessa figura eu vou ter 4 pedacinhos de 1 centímetro, olha lá. Por isso que é a área. Então, só para a gente relembrar um pouco e confirmar o que é a área. Certo, pessoal? Então, valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.